diz. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler? Glória a Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva, que se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscar, ele chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, estou apanhando lenha e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças eu te dou por esse momento de estar na tua presença, de poder, ó Deus, estar ministrando a tua palavra na tua casa. Quero orar pela família dessa noite, o povo que veio hoje te buscar. Que o Senhor Deus possa, meu Pai querido, nos alimentar com o teu maná, com a palavra, meu Pai querido, revelada, com a profecia. Me usa nessa noite como profeta para profetizar a vitória na vida das pessoas que estão distante. É o que eu lhe peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar aí. Vamos ver o que Deus preparou para nós hoje. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, aleluia. Essa história começa com uma profecia em que Elias ele estava meio revoltado com o rei Acabe. Irmãos, a gente vai caminhando na presença de Deus, a gente vai reparando e a gente vai vendo pessoas que você ora e fala bem assim: poxa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero pregar como essa pessoa prega, eu quero louvar como ela louva, eu quero servir a Deus como ela serve. Dentro do meio evangélico, do meio cristão, a gente se depara com pessoas que você se espelha nelas. E tem pessoas também que você, pelo menos pelo bom senso, não quer fazer o que ela está fazendo. Porque a Bíblia diz que existem filhos de Deus que dão prazer para Deus, e existem filhos que não dão prazer. Assim como uma família onde há muitos filhos, você vai ter filhos que vão honrar os pais e as mães, e vão ter aqueles que vão dar desonra para os pais. Assim também somos nós diante de Deus. Como nós gostaríamos de ser? Que filho você é para Deus? Um filho que dá prazer ou um filho que dá desprazer? Mas como assim? Eu não estou entendendo. A Bíblia diz que, por exemplo, Elias, a Bíblia mostra esse grande profeta Elias, onde ele obedeceu a Deus e por meio dele se fez muitos milagres. Ele vai se opor justamente a Acabe. Diferente do que a gente entende por servir a Deus. Por exemplo, no Brasil, você vai ter aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Porque o Brasil é um país laico, ou seja, é livre a escolha da sua religião ou do caminho que você vai seguir. Agora, Israel não é assim. Israel é um povo de Deus, é uma nação inteira servindo ao Senhor. Ali não existe outra religião, todos são servos de Deus.
Ali toda a nação de Israel, elas cultuam o Deus de Israel. Só tem um Deus. Aquilo que a gente chama de palavra de Deus, para eles não é lei. Então, era necessário que Israel sempre tivesse atento para que eles não se desviassem do Senhor. E esses reis que governavam Israel, eles tinham que estar debaixo de um temor da parte de Deus, para que através deles Deus pudesse governar a nação. E agora é engraçado que se levantavam vários reis, e a Bíblia vai descrever o pior rei que Israel teve. A gente olha, por exemplo, para Saul, que errou, que não cumpriu a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Acabe era o pior rei que Israel teve, porque ele não servia a Deus com sinceridade, e ainda por cima induzia o povo de Deus a errar, levando o povo de Deus à idolatria. E se não bastasse ele ser o pior rei, ele ainda casou com a pior rainha, que era Jezebel, uma mulher que autoritária, mandava no marido, e fez com que a nação de Israel se curvasse diante de Astarote, diante de deuses que não eram deuses, e cuja palavra de Deus, várias vezes Deus pediu para que eles não fizessem. E vira e mexe, Deus levanta homens como Elias para poder combater, para poder repreender, para poder advertir a nação, para que essa nação não se perca. A gente tem que observar no nosso dia, na nossa época, quem são as pessoas que Deus colocou para nos mostrar a direção. O que a Bíblia mostrava e chamava de profeta, porque havia 3 pessoas no Antigo Testamento a qual Deus fez diferença na maneira de usar. Desde que Adão e Eva pecou, Deus havia tirado da humanidade o seu espírito. Quando Deus havia feito Adão e Eva, Adão, ele tinha o espírito de Deus nele. Assim também Eva. Quando eles pecam, o espírito de Deus teve que se retirar deles. Mas Deus havia feito uma promessa que chegaria um tempo. Diga comigo assim: chegaria um tempo. Chegaria um tempo aonde Deus devolveria o seu espírito. Por quê? Porque é do coração de Deus, é o desejo de Deus que Ele tenha comunhão conosco. Irmão, Deus não quer só te visitar. Para Deus é pouco te visitar. Para Deus é pouco Ele simplesmente te olhar. Deus quer mais. Ele quer habitar dentro de nós. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer que você e Ele sejam um. Ele quer ter relacionamento. Se você quer ter relacionamento com Deus, você precisa se relacionar com esse Deus. Pastor, eu não estou entendendo como é que eu consigo relacionar com Deus. Você se relaciona com Deus quando você dá crédito à sua palavra, quando você se caminha junto com Deus. A Bíblia diz que havia um homem na terra chamado Enoque. Enoque é filho da descendência de Sete, é um dos primeiros. E a Bíblia diz que esse homem se santificou, ele se consagrou de tal forma, que a Bíblia diz que ainda que o povo havia se corrompido, ainda que o povo havia se distanciado do Senhor, Enoque colocou o seu coração em servir a Deus, e a Bíblia diz que ele andava com Deus. E a Bíblia diz que foi tanta consagração, tanta intimidade de Enoque com Deus, que um dia Deus falou assim: Enoque, chegou o tempo de você andar comigo, essa terra não pode suportar. E a Bíblia diz que em vida, Enoque não conheceu a morte. A Bíblia diz que Deus traz Enoque, arrebata Enoque para morar com Deus. Porque Enoque se importava em caminhar com o Senhor. Vira e mexe no seu dia, no seu andar, no seu caminhar, as coisas podem distrair você de servir a Deus. Essas coisas que
distraem você, fazem com que você erre o caminho. Existe um caminho trilhado, seguro, aonde eu trilho, aonde eu caminho, aonde eu ando, que esse caminho vai me conduzir a Deus. Pastor, como assim? Se eu dissesse para você que existe um lugar de segurança, existe um lugar de prazer, existe um lugar de desfrute, você me perguntaria, onde é esse lugar? Existe esse lugar. A Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: olha, eu não vou mostrar a vocês um caminho, eu vou mostrar a vocês o caminho. Eu sou a verdade, a vida e o caminho. Quando eu olho para Jesus, Jesus ele é o caminho. Então é só eu fazer o que ele fez, é só eu caminhar como ele caminhou, é só observar o que ele fez, porque ele vai ser o caminho que conduz a Deus. A palavra de Deus, essa palavra, ela é o caminho. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa que é Cristo Jesus, ela é o caminho, ela é a própria palavra encarnada. Então eu preciso tomar cuidado para que essas coisas que no mundo me afastam, me distraem do propósito de caminhar com Deus. Então a Bíblia diz que a nação havia se corrompido, a nação estava sendo mal guiada, sendo mal representada, porque Acabe, ao invés de trazer o povo a obedecer a Deus, em vez de fazer com que o povo ouvisse a Deus, Acabe estava fazendo o povo se desviar do Senhor. Então vira e mexe, Deus levantava o profeta, levantou Elias, para Elias fazer o que? Elias ia mostrar a Deus, ao povo, aonde eles estavam errando. Agora tome cuidado, porque todas as vezes que Deus colocar uma pessoa para te repreender, para te exortar, para te mostrar o caminho correto, olha, vai por aqui, vai por ali, não é por esse caminho, essa pessoa muitas vezes ela vai ser mal interpretada por nós, porque a gente não gosta de ser repreendido, a gente não gosta de chamar a atenção, a nossa carne não suporta a palavra de Deus, a nossa carne não suporta obedecer a Deus. Agora o nosso espírito não, esse quer, esse busca a Deus, esse tem vontade de servir o Senhor. Eu tenho que ter sabedoria, inteligência para quê? Para poder ouvir a voz do Espírito dentro de mim, porque existe uma voz dentro de você que fala o teu coração, que fala a tua mente. É essa voz, é essa palavra que vai concordar, vai confirmar qual é a direção que eu devo seguir. E a Bíblia diz que Acabe, como estava se desviando do Senhor e fazendo com que a nação de Israel se desviasse do Senhor, então veio o opositor. Diga comigo assim: levantou Deus o opositor. Não que Deus quisesse machucá-los, não que Deus quisesse estar contra eles, mas é para ganhá-los, é para trazê-los de volta ao caminho. Todas as vezes que Deus coloca uma oposição, todas as vezes que Deus coloca um obstáculo, todas as vezes que Deus tenta te parar, não é porque Ele quer ser mal, é porque Ele quer te trazer de volta para o caminho. Eu não sei se você já percebeu que às vezes parece que a sua vida está fluindo, parece que a sua vida tudo está dando certo, parece que a sua vida, parece que as coisas, parece que você fala assim: poxa, eu acho que eu estou numa maré de sorte, porque agora tudo que eu coloco a mão prospera, tudo que eu coloco a mão dá certo. E por que essas coisas acontecem na nossa vida? Porque elas testificam na nossa vida que nós estamos no caminho certo. Porque a bênção de Deus, ela só vem na sua vida quando você está debaixo do centro da vontade de Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa bênção que nós amamos e buscamos, às vezes nós confundimos a bênção e esquecemos do abençoador. Mais importante do que a bênção é o dono da bênção. E às vezes a bênção te tira do caminho. Qual caminho, pastor? O caminho que eu devo seguir, o caminho de segurança, o caminho que vai me conduzir a Deus, o caminho que eu preciso trilhar, o caminho que eu preciso caminhar, o caminho correto, o caminho de justiça, o caminho de obediência. É essa obediência que te mostra cada vez mais que você está no caminho certo. Então essas oposições que vêm sobre a nossa vida, que a gente às vezes acha que é maré de azar, crente não tem azar, crente tem Deus cuidando da sua vida.
condição. A Bíblia diz que contra Jacó não vale encantamento. Irmão, pode fazer macumba, pode jogar no gordo, pode ter inveja de você. Se fizer uma macumba, se botar seu nome na boca do sapo, o sapo vai morrer, vai secar, a macumba vai ser desfeita, porque contra Jacó não vale encantamento. Pode jogar praga na sua vida, não vai acontecer nada, porque na sua vida não acontece nada se não for da vontade de Deus. Crente não tem azar. Mas o crente não tem azar, não tem azar. Crente não tem esse negócio de olho gordo. O que Deus tem? Na vida do crente tem um pai. É um pai que corrige, é um pai que repreende, é um pai que coloca o filho na onde ele quer. Se na sua vida e na minha vida está acontecendo uma coisa errada, possa ser que Deus esteja te mostrando o quê? Esse lugar não é o lugar que eu te quero. Vem para cá, volta no caminho. É no caminho que eu vou fazer a sua vida prosperar. Crente é filho de Deus e tem pai. A Bíblia diz que Deus como pai te corrige, te açoita, te repreende, te coloca em disciplina porque te ama. Isso é amor de Deus, irmão. Você não está entendendo, Deus te ama. E por amor a Deus, por amor de Deus, Deus envia o profeta para repreender, para exortar, com uma palavra dolorida, uma palavra de disciplina. A Bíblia diz que Acabe chega diante de Elias, ele fala assim: ó, está rebelde, você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E como prova de que Deus não está se agradando dos seus atos, assim diz o Senhor, conforme a minha palavra. Olha que Pedro lança, olha a ousadia do profeta. Não foi nem Deus que mandou falar, mas o que eu vou falar Deus vai aprovar, porque eu sei que Deus me enviou. E sabendo eu, não tenho certeza que Deus me enviou, eu vou dizer uma coisa para você: durante 3 anos e meio não vai ter uma chuva nem orvalho na terra, conforme a minha palavra. Irmão, presta atenção. A gente está vivendo um tempo onde está chovendo muito, e muitos já estão pedindo para parar de chover. Agora você imagina ao contrário. Aonde Deus envia uma palavra que durante 3 anos não vai cair chuva, uma nação inteira, aonde Deus fechou o céu. Irmão, chover, não chover é até interessante, até acontece, mas o orvalho cai na madrugada. Quem já deixou o carro lá de fora e não choveu, mas você levanta o carro, está todo suado, molhado, isso é orvalho. A palavra do profeta foi a seguinte: não vai cair nem chuva, nem orvalho durante 3 anos e meio. O que aconteceria com essa nação? Escassez, fome, seca. E o interessante é que quando uma nação prospera, as pessoas colocam a culpa em quem? No líder. A nação foi bem, o líder foi responsável, o rei foi responsável. Se a nação vai mal, é o líder. Toda a bem-aventurança ou a tragédia na conta do líder. Como Acabe era o rei, todas as vezes que as pessoas tinham fome, tinham sede, estavam passando por cidade, lavouras foram acabadas, os animais foram acabados, as pessoas iam perturbar o quê? Acabe, o rei. Eu acho interessante que o profeta deu a palavra, e diante dessa palavra ele vai e se esconde. Por que se esconde? Diga comigo assim: por que ele se escondeu? Porque quando você está debaixo de uma palavra divina e você obedece a Deus, a perseguição vem sobre a sua vida. Às vezes o crente não está preparado para isso. Às vezes a gente acha o seguinte: porque eu estou na obediência com Deus, tem que dar certo na minha vida. Eu estava no mundo errado, estava dando as coisas erradas. Agora eu estou debaixo da presença de Deus, as coisas vão dar certo, nem sempre. Porque obedecer a Deus faz com que o inimigo se levante contra a sua vida. Você tem que distinguir quando é o inimigo e quando é Deus. Quando é Deus, nada que você faça, a não ser se converter, vai dar certo. Mas se o inimigo se levantar contra a sua vida, você pode dobrar o joelho e ele vai cair por terra. A Bíblia diz que o Deus falou assim: você profetizou, agora foge, se esconde, porque eles vão querer te perseguir. E a Bíblia diz que ele se esconde, ele vai para um ribeiro, e aí ele fica sendo sustentado pelo corvo durante um tempo. Eu acho interessante que a Bíblia diz que a água do ribeiro vai secar. E o Senhor falou assim: Elias, chegou o tempo de eu mandar chuva sobre a terra. Depois de 3 anos, o Senhor falou assim: vai para Serepta e fica lá, porque eu já ordenei uma viúva que
que te sustente durante 6 meses, até que eu decida descer a água sobre a terra. A Bíblia diz que Elias sai. Eu estava me perguntando, por que Deus manda Elias para a casa da viúva? Se 3 anos Deus sustentou Elias ali no ribeiro, com o alimento durante 3 anos. Eu acho interessante que não era por causa de Elias, era por causa da viúva. Porque Deus havia sustentado o profeta. Irmão, quando Deus mandasse fazer algo, Ele garante o sustento. A única diferença de estar debaixo de uma obediência é que quem te mandou te sustenta. 3 anos esse profeta ficou sendo sustentado pelo Senhor. Sabe o que você tem que ter no coração? Às vezes Deus manda você fazer algo, você fica com medo. Às vezes Deus manda você mover, você fica com medo. Às vezes Deus manda você tomar atitude, você fica com medo. Irmão, sim, quem mandou sustenta. Quem mandou que garante a vitória é Deus. A Bíblia diz que por 3 anos o profeta foi sustentado pelo Senhor. E Deus só tira Elias dali, não é porque o ribeiro acabou, porque Deus tinha condições de fazer com que chovesse ao ponto dele matar sua sede. Deus poderia fazer durante 6 meses ele nem ter sede. Mas uma viúva precisava de ter um encontro com Deus. E por causa da viúva, por causa de uma família, o Senhor falou assim: eu preciso que você vá para Nazaré, porque eu ordenei que uma viúva te sustente. Sabe o que eu acho interessante? A forma com que Deus promete as coisas. Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, o lugar que eu vou te mostrar, porque lá você vai ser rico. Aí você pensa assim: poxa, Abraão deve ter saído aqui da Serra e foi lá para Nova York. Mas era o contrário. Ele saiu de Nova York e veio para a Serra. Pastor, o que você tem contra a Serra? Tem nada contra a Serra. É porque na nossa cabeça, o lugar que a gente está, não tem prosperidade. Na nossa cabeça é o seguinte: tem muita gente que acha que se sair daqui for para outra igreja, lá vai prosperar. Ele nunca entendeu que a prosperidade está lá, está nele. Ou a maldição está nele. Ele precisa mudar é a consciência que ele tem diante de Deus. Porque quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do lugar que eu vou te mostrar, porque lá eu vou te enriquecer, Deus já colocou nele a riqueza. É lá que vai fazer do teu lugar a riqueza. É onde você bota a mão que enriquece, porque a riqueza está em você, a prosperidade está em você. Quando Deus falou com Elias, Elias, sai daí, porque você vai para o lugar. Eu já dei ordem para uma viúva te sustentar. Não, se fosse eu pensaria assim: chegar lá, vai fazendeira, deve estar com a despesa cheia, deve ter várias cervejas de gado, vou viver de churrasco. Deus é bom. Graças a Deus, já não aguentava mais comer essa carne que o urubu trazia. Esse pão, o urubu trazia de manhã carne e pão, hambúrguer. Carne e pão, hambúrguer. De manhã, você pegaria, irmão? Fala a verdade. Na boca de urubu. É que às vezes Deus te coloca você em provações. Às vezes o seu alimento que você está comendo, você fala assim: poxa, é desse jeito. O Senhor falou assim: seja fiel no pouco, eu vou te colocar você. Aceita agora comer da boca do urubu, porque depois você vai alimentar uma família. A Bíblia diz que ele vai. Ele chega assim, feito aberto, irmão. Chega lá na porta da fazenda, olha para a viúva está ali catando lenha. Ele falou assim: traz-me um copo d'água, por gentileza. Irmão, era seca, a água era escasso. Mas a mulher resolve dar. Ela vai buscar água. Quando ela vai lá e pega a água, que dá para ele vai fazer o quê? Toma água e fala assim: agora me traz um bolo. Estou com fome. Aí ela se enche de razão. Por quê? Porque ela vira para ele e fala assim: olha, você vai me desculpar, mas eu não tenho como te dar bolo não. Porque aliás, quando o senhor chegou, o senhor me atrapalhou, eu estava catando lenha, porque eu ia fazer um fogo. E o restinho de farinha que eu estava na panela, um pouquinho de azeite, eu ia fazer uma massa. Assar um pedaço de pão. Era a última refeição que eu tinha para dar comida para o meu filho e para eu comer. Depois disso, nós ia fazer o quê? Esperar a morte chegar. O que você faria nessa hora, irmão? Viraria para o canto e falaria assim: cadê a mulher que ia sustentar? Acho que eu bati na porta errada, né? Qual que é o endereço?
sabe, o Deus que te chamou, chama a existência que não tem. Porque ele sabia que dentro dele tinha uma bênção espiritual. Diga comigo, espiritual. Diga assim comigo, bênção espiritual. Que é manifesta por uma bênção física, uma oferta. O Elias vira para ela e fala assim: não, senhora, a senhora não vai morrer não. Faz como a senhora falou, pode fazer o pão, pode amassar, pode assar, traz primeiro para mim, porque depois que eu comer, eu vou lhe profetizar uma bênção, assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite não vai acabar, enquanto durar a seca, porque assim diz o Senhor. Irmão, pensa bem, olha o poder do sacrifício. Essa mulher podia falar assim: esse camarada está louco, da onde eu vou tirar a comida do meu filho para dar para ele? Mas a Bíblia diz que ela olhou e falou assim, a Bíblia diz assim: e ela fez conforme a palavra de Elias. E eu fico imaginando, irmão, essa mulher, porque essa coisa da fé é interessante, a gente só vê o agir de Deus depois que obedeceu. A gente não vê antes, irmão. Minutos antes de você entregar o seu sacrifício, a sua oferta, você não vê milagre. Você entrega e espera o milagre acontecer, porque é assim que Deus faz. Primeiro você obedece, depois Ele age. A Bíblia diz que ela vai lá, pega um pouquinho de panela, pega um pouquinho de farinha, pega um pouquinho de azeite. Eu acho que é só dividir o pão, faz o bolo, assa o bolo, traz para ele. Ele come. Eu fico imaginando o filho dela olhando: mãe, pega um pedaço para mim. E ele comendo. Ele fala: agora pode ir lá fazer. Eu fico imaginando ela falando assim: vou lá, né? Mandou. Quando ela chega na panela, irmão, ela olha para a panela e fala assim: quem colocou farinha aqui? Não tinha nada, raspei o último pouco. Ela vai no azeite e ela olha e fala assim: estou cheio. Ela vira para ele e fala assim: homem de Deus, é verdade, aconteceu, multiplicou. Irmão, todas as vezes que ela tirava a quantidade da farinha, todas as vezes tinha a mesma quantidade. Por quê, pastor? Porque a revelação dessa passagem é o seguinte: o poder de Deus se opera pela fé, é sacrificando, é ofertando. Nele estava a bênção, e a bênção ela é manifesta quando eu oferto, eu reconheço a honra. Ela vem do milagre, vem para o reconhecimento e honra. Ela reconheceu que era homem de Deus, e quando ela faz a oferta na vida dele, Deus opera o milagre. Paulo vai dizer depois de anos, diz assim: olha, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Se nós, os líderes, ele falando, nós alimentamos vocês com bênçãos espirituais, com alimentos espirituais, é justo que comamos de vocês os alimentos terrenos. Quando eu oferto, quando eu dou a minha oferta, que é física, que é uma moeda física, eu faço com que o mundo espiritual se manifeste na minha vida. Foi assim que aconteceu na vida dessa mulher. Pastor, que mistério é esse? Que Deus primeiro precisa tirar de mim, depois Ele abençoar. Isso aconteceu só no Antigo Testamento. Não, a Bíblia diz que quando chega a época de Jesus está fazendo uma grande caravana, Ele está pregando 3 dias de pregação, e a Bíblia diz que Ele ouve um barulho. Ele chega para os discípulos e fala assim: que barulho é esse? Os discípulos: não sei que barulho, mestre, você não está entendendo? Olha que barulho. Era o estômago das pessoas com fome. Mais de 20.000 pessoas ali ouvindo a palavra de Deus e famintos. O Senhor falou assim: vocês não têm compaixão do povo, não? Alimenta o povo. Eu fico imaginando os discípulos dizendo assim: como assim, mestre? Mais de 20.000 pessoas, como que vamos alimentá-los? Jesus falou assim: vocês não entenderam o poder de Deus ainda? Vá até o povo e vê se tem alguém que tem alguma coisa. Irmão, se Jesus quer fazer um milagre, ele sabe pedir alguma coisa para alguém? Sim ou não? Deus precisa tirar algo de você para te retribuir, porque a multiplicação ela tem que vir do pouco. Eu tenho um pouquinho, Deus multiplica. A Bíblia diz que os discípulos, sem entender nada, vão até o povo, procuram saber se alguém na multidão tem alguma coisa. Encontraram um menino. Diga comigo: encontraram um menino. Que tinha 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos. Outro amor, tá vendo? Deve ser do Sandro, fast food. Foi lá que surgiu o lanche do Sandro. 5 pães e 2 peixinhos.
Jesus pega os pães do menino, fica imaginando o menino, "Oh, era o meu lanche." Jesus pega o pão, parte e fala, distribui. Eu fico imaginando os discípulos, irmão. Eu lembro para Jesus assim, o quê? 5 pães? 2 peixes? 20 mil pessoas, essa conta não bate. Deus falou assim, só obedece. Jesus parte o pão, dá na mão de Pedro, na mão de Tiago, na mão de Marcos, Mateus, João, vai dando para eles vão distribuir. Quando chegam os outros 2, eu fico imaginando Tomé, vamos embora, prepara para morrer, vamos ser atropelado no meio do povo. Aí a Bíblia diz que quando chega no último, Jesus olha para cima e glorifica, ele dá graças a Deus. E a Bíblia diz que quando ele parte, o pão se multiplica, vai se multiplicando, vai se multiplicando, eles vão alimentando as pessoas. Jesus precisou tomar um pouquinho da vida de alguém para multiplicar. Quando eu oferto, o meu dou real, Deus multiplica, vira 20, eu entrego 20, vira 100, eu entrego 100, vira 1000. Assim Deus vai multiplicando aquilo que eu trago. Pastor, é só com o dinheiro que Deus faz isso? É com tudo que você colocar na mão de Jesus, Ele multiplica. Se eu tiro um pouquinho do tempo que eu tenho com a minha família e eu dou para Deus, o que Ele faz? Ele multiplica esse tempo com a minha família. Se eu tiro um pouquinho do tempo que eu tenho no meu trabalho, deixo de trabalhar para servir a Deus, Deus multiplica esse tempo para que eu tenha mais tempo para servir o Senhor. Se um dia Deus perceber que no teu coração existe um desejo de servir Ele inteiro, Ele tira você do trabalho e te coloca onde? No ministério, para servi-lo completamente. Fico imaginando os discípulos, que a Bíblia diz que depois de ter pegado, multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães. Diga comigo, sobraram. Porque ninguém que coloca na mão de Deus algo vai ficar sem nada. Porque a Bíblia diz que Deus recompensa e galardoa aquele que o busca, Deus sabe recompensar. Quem pode ficar de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus?